Eu lembro de pouca coisa, Larissa, mas eu lembro assim, ó, que foi em 1979 que meu pai foi presidente, e eu lembro de umas ações que eram feitas, sabe, naquela época. E uma que eu lembro muito, que me marcou muito na minha infância, digamos, que tinha nos desfiles de 7 de setembro, as lojas da cidade participavam do desfile, escolas, vinha tudo mais, e no finalzinho, lá no finalzinho, vinha as lojas. E eu lembro também dos bailes que eram feitos, que eram os bailes do comércio, que esses bailes sempre tinham uma rainha do comércio. Eu não lembro bem quem era, mas eu lembro que tinha, sabe, sempre uma rainha do comércio. E eu lembro também da última rainha, que foi a Clarice Bassotto, apesar de não ter sido na época do meu pai, mas eu lembro que ela foi rainha do comércio e era muito, muito bonito esses bailes. E eu lembro também, Larissa, que o pai falava que os primeiros bailes eram no Clube União, onde hoje é a Casa de Cultura, né? Ali que eram os bailes. Acredito eu que em 2000, quando a dona Marisa Bassotto ainda era presidente da CI, eu acho que foi a primeira campanha que deu prêmios, né? E a partir desse ano foram feitas várias aí, né? Acho que se falhou 1 ano, 2 anos, acho que foi muito. Mas isso é novo. Na época do meu pai, acho que não tinha isso. Não. A estrutura grande da CI mesmo, ela começou na Galeria do Comércio, nos anos 2000 já. Então agora eu quero que tu conte do André quando começou a atuar na CI como associado, como surgiu, né, o interesse, assim, não, já que presenciei tanto disso na infância, também vai fazer parte dessa história. Sim. Em 1997 eu recomecei com a loja comercial Figueiras, né? E a partir daí eu tive aquela ideia de que uma CI forte seria bom para São Pedro do Sul, né? E eu comecei a participar da CI em 2001. Daí eu fui presidente já, né? E em 2013 eu fui novamente presidente. E daí eu fiquei vice-presidente. E em 2007 eu fui outra vez presidente. Mas foi nesta época que nós reestruturamos a condição física da CI, né? Que ela era num escritóriozinho pequenininho, daí a gente foi aumentando. Lá mesmo na Galeria do Comércio, a gente ocupava 4 salas lá. Daí, em 2002 ou 2003, agora não estou lembrado bem certo da data, foi comprado esse terreno aqui, né? Esse terreno era de posse da dona Noélia Gutel e ela nos vendeu isso, né? E daí a gente começou a obra, né? Primeiramente foi feito esta parte da frente, depois foi feita aquela parte do fundo, né? E eu lembro que quem foi responsável pela construção foi o Ibanez Freitas, que ele foi presidente também quando foi construído a parte do fundo. Então ele foi responsável pela obra daí. Eu acredito que as campanhas, desde que elas começaram, elas só vinham num crescente, né? Teve uma que me marcou muito, que nós sorteamos um carro usado na época, que foi muito comentada, que ela foi muito boa a campanha, teve muito êxito, né? Eu lembro também de uma que me marcou muito, que foi uma das primeiras que foram feitas quando ainda nós tínhamos lá na galeria, que foi a Em Ritmo de Vaneirão. Foi uma campanha que nós tínhamos uma camiseta da campanha e tudo mais. E os sorteios da campanha eram muito bons, eles eram feitos na frente da galeria, em cima de uma carreta, e era impressionante a quantia de gente que ia nesses sorteios, né? Aí a gente começou a ver como isso era bem visto pela
comunidade da cidade, né? E marcou muito também, foi a última que nós fizemos, né? Que a gente resolveu ser só em prêmios de valores, né? E a gente ficou impressionado assim, ó, com a participação, tanto que foram feitos 700 mil cupons, né? E faltaram cupons. Era novembro e as lojas já estavam dizendo, ó, a gente está sem cupom. Só que cada loja recebia uma quantia X por mês e no penúltimo mês já não tinha mais, né? Então foi uma participação muito grande e a gente viu então que isso traz muito benefício, né? Que as pessoas não deixam de comprar no comércio de São Pedro e a gente quer que o objetivo da campanha seja esse mesmo, né? Que as pessoas não saem da cidade para consumir, né? E a gente tem aquela ideia de que São Pedro é um polo regional de compras, né? E a gente viu também assim, ó, que o crescimento da cidade não se dá só na parte do comércio, se dá também na parte dos serviços, porque a gente viu que tem muitas clínicas, tem muita parte de mecânica nova abrindo também. Então tem vários segmentos que estão se expandindo na cidade. E a gente acredita que essa união, né, que nós temos aqui dentro da CI, por São Pedro, pelo crescimento da cidade, isso vai fazer com que esse polo regional seja cada vez maior e tenha cada vez mais sucesso, né? Eu tenho um carinho muito grande pela primeira vez que eu fui presidente, porque eu era muito novo na época, eu tinha 29 anos, e eu lembro que nós tínhamos uma diretoria muito coesa. E foi com essa diretoria que eu sempre digo assim, ó, foi uma escola para mim, porque eu estava começando a assumir a loja e isso para mim, esse convívio com essa diretoria foi uma coisa muito produtiva para minha vida particular e para minha vida profissional também. Acredito que eu aprendi muito com isso e também nós tínhamos umas reuniões regionais, naquela época elas eram feitas com as ACIs, São Pedro, São Vicente, Mata, todas as ACIs, né, da região. E isso era uma troca de ideias, uma troca de conhecimento. Isso tudo era muito novo, porque eu era novo ainda, então isso era muito novo para mim. Então isso me marcou muito na época, assim, né? Acredito que muita coisa está mudando e que muita coisa vai mudar muito ainda. O comércio que nós tínhamos quando eu fui presidente pela primeira vez não é o mesmo de hoje. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos unir. E a CI, ela é uma forma, digamos assim, de nós termos mais força, de nós termos mais conhecimento, de nós termos mais formas de crescimento. Eu gostaria que as próximas gerações, que as próximas gestões que, né, viessem aqui, tivessem esse mesmo pensamento de que nós temos que nos unir, que com a união nós seremos sempre mais fortes e é desta forma que nós conseguiremos o crescimento da cidade, o crescimento do nosso comércio, dos nossos serviços e também, por que não, da nossa indústria. Seria isso, esse grande incentivo aí que a CI dá, eu acho que tem que ser tocado para frente e que não se deixe morrer nunca essa união.